E aí, Afroigreja, reabrimos, né? Mas não presencialmente, até porque nunca aconteceu encontro, né? Mas a gente pode até arrumar um encontro aí entre a gente aí presencialmente, depois desse rolê todo que é o fim do mundo, né? Então a gente decidiu voltar aí para as plataformas, principalmente para o YouTube, né? Mas você vai ver esse vídeo tanto no YouTube quanto no IGTV. E é isso, né? Boa volta aqui pra gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com quem já cresceu na igreja. Quem tem medo do Jesus negro? Então, né? A gente vai falar hoje sobre isso, sobre o medo e sobre esse Jesus que ele é escondido. E aí, eu acho que quem é crente, quem é negro e cresceu na igreja, sempre viu as revistinhas, né? E tem dificuldade, porque quando a gente olha para a história, a gente olha para as revistas, para os filmes, ou para o imagético da igreja, a gente vê que esse Jesus ele tem cor, e a cor do Jesus que a gente cresce vendo é uma cor muito distante da do Jesus histórico, da terra onde Jesus pisou. Então, né, a gente tem duas imagens de Jesus que são muito simbólicas, né? A primeira imagem é do Jesus entre o século I e o século III, né, que foi pintada e é o Jesus da igreja cópita, que hoje essa imagem está no Museu do Cairo. E a gente tem a imagem do Jesus do século XV, que foi pintada por Da Vinci, que é o quadro que todo mundo conhece, que é o quadro da Última Ceia, né? A gente tem que fazer a pergunta de como o Jesus do século I e do século III vira o Jesus do século XV, dessa imagem aí do Da Vinci, da Última Ceia, desse Jesus branco. E por que Jesus foi pintado de branco, né? Essa é a grande pergunta, como o Jesus do século I vira o Jesus do século XV. E aí eu queria começar, né, já que a gente está falando aqui de quem tem medo desse Jesus, quem tem medo do Jesus do século I, eu queria começar citando o versículo, que é o que está em João, 1 João 3,14, que ele fala: aquele que não ama ainda está morto. Essa é a última parte do versículo e em 1 João, e fala: aquele que não ama ainda está morto. E eu acho muito interessante essa frase, porque a gente pode juntar essa frase, juntar com versículos como o amor lança fora todo medo. Né? Então perceba que morte e medo não tem a ver com o que a gente entende por amor. Então quem tem medo de Jesus, na verdade não consegue amar o Jesus do século I. E não consegue amar o Jesus que veio de uma terra que não tinham pessoas brancas. E a gente precisa, a partir dessa ideia, desse imagético desse Jesus, começar a olhar de fato para a experiência de Jesus a partir de outro lugar. Porque quando a gente começa a olhar esse Jesus do século I e do século III, que as pessoas tiveram medo dele, que as pessoas tiveram um olhar de morte para ele, e de fato ele morreu, no sentido de que ninguém nunca mais viu esse Jesus em canto nenhum, por exemplo, do Brasil, ele não existe. E a gente precisa meio que ressuscitar essa imagem de Jesus, se reapropriar desse Jesus, porque o Jesus negro, o Jesus da favela de Nazaré, o Jesus que não tem muito a ver com esse Jesus do olho azul, é um Jesus que está na nossa experiência, do nosso dia a dia. É o Jesus que a gente não vai perguntar se ele hoje está na Santa Ceia, sabe? A gente vai perguntar se esse Jesus está com a gente enquanto o tiro está correndo solto nos becos da favela. É o Jesus que a gente vai perguntar se esse Jesus ele está de fato com as pessoas que estão presas. E a gente sabe a cor das prisões no Brasil. Então, esse Jesus negro, é um Jesus que diz que veio para anunciar a libertação. Ele veio para pregar as boas notícias aos pobres. E qual a cor da pobreza no Brasil? Qual a cor dos oprimidos no Brasil? Se Jesus veio libertar os oprimidos, e se esse Jesus preto, se esse Jesus que foi escondido, se esse Jesus não só de cor preta, mas de experiência preta, ele foi escondido e tem pessoas que têm medo dele, quem são esses? Né? E aí eu acho que o mesmo grupo que perseguiu o Jesus das narrativas bíblicas, o Jesus que é o nosso sustentador, o Jesus que é o nosso libertador, são os mesmos que perseguem esse Jesus hoje. Jesus, ele
O problema de Jesus não é que ele é só, que ele é branco, sabe? O problema de Jesus é que a experiência desse Jesus branco não tem nada a ver com a gente. A experiência desse Jesus branco não tem nada a ver com a experiência de muitas pessoas negras no Brasil. E por isso, as pessoas negras elas não podem representar esse Jesus. Porque se esse Jesus, que é o Jesus do templo, que é o Jesus do poder, que é o Jesus do acúmulo, ele é o nosso Jesus, então eu não posso pintar esse Jesus num corpo que não tem poder, num corpo que não tem acúmulo, num corpo que não cabe no templo, sabe? Porque esse corpo ele não tem poder dentro do templo, ele não é pastor, ele não exerce cargos de confiança dentro da igreja. As famílias com os maiores dízimos normalmente não tem a ver com essa pessoa. Então, se a gente pegar um corpo que não tem poder e atrelar a Jesus, diminui Jesus. E por isso que essa narrativa ela sempre vence. E quem tem medo desse Jesus justamente são essas pessoas. É esse poder religioso. Esse poder religioso que está dentro da igreja e que não consegue descolonizar Jesus. Tirar as suas mãos dessa ideia, desse Jesus que pode morrer 2, pode morrer 10 lá na frente da minha igreja. Ou senão o racismo pode comer solto aqui dentro. Mas esse Jesus ele não vai ter vez. Esse Jesus não vai ter voz. Porque esse Jesus veio para dividir, esse Jesus veio para segregar. E por que um Jesus negro segrega? E por que um Jesus preto ele nos agride de alguma forma? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que vocês têm medo desse Jesus? Por que a igreja tem medo desse Jesus? Porque esse Jesus ele tem muito mais a ver com a experiência da favela do que com a experiência do templo.